Pronto? Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de iniciar agradecendo a toda a presença de todos vocês, quem ajudou a divulgar a nossa live. Meu nome é Sandra Torres Domingos, eu sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica do Escritório Regional de Saúde de Cáceres, que é uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde na região oeste de Mato Grosso, né? É onde nós damos atendimento às 12 cidades da região oeste. O objetivo da nossa live é contribuir com o conhecimento dos profissionais de saúde que estão na atenção básica. E nós temos observado uma mudança do perfil epidemiológico nas últimas 2 semanas e nós, técnicos do escritório regional, observamos a necessidade de contribuir com o conhecimento desses médicos e enfermeiros que vão estar na linha de frente, atendendo a esses pacientes. Convidamos a doutora Ana Maria Gonçalves para dar essa aula, gentilmente, se dar essa aula para nós. Ela que vem atendendo os casos de Covid da nossa região nos últimos meses. E os assuntos vão ser ligados à solicitação dos exames, em que momento solicitar esses exames, o manejo da doença e os sinais de gravidade desse paciente. Qual é o momento de encaminhar esse paciente para um atendimento hospitalar, ok? Eu gostaria de agradecer o apoio técnico da SEG Fibras, que está dando todo o aparato tecnológico de internet para a gente poder realizar essa live. E gostaria de agradecer também ao NEMAT, na pessoa dos alunos do Centro Acadêmico de Biologia, de Enfermagem, de Medicina, Liga de Infectologia, de Medicina, o aluno João Vitor de Almeida, e principalmente também os professores Natasha Rayane de Oliveira Lima e o professor Leandro Nogueira Pessinotti. Sem eles, a gente não conseguiria realizar essa live. Muito obrigada a todos. E eu vou passar a palavra agora à doutora Ana Maria, que vai começar a aula, e depois a gente vai abrir para as perguntas, ok? Boa aula. Doutora Ana, com você. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Maria, eu sou médica infectologista. Eu queria agradecer inicialmente ao Escritório Regional pelo convite. É sempre bom poder contribuir, principalmente com os colegas, né, que estão na linha de frente, e todos os outros profissionais também. Pode passar aqui? Ele aparece certinho? Bom, então assim, o desafio hoje é a gente falar um pouquinho sobre aspectos clínicos e laboratoriais da Covid, tá? Então, todo mundo tem acompanhado, tem vivenciado isso diariamente. E a gente já sabe um pouquinho sobre o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, o novo coronavírus, né? Os coronavírus são uma grande família, eles foram conhecidos desde a década de 60, tem alguns relatos ainda anteriores a isso, por causarem infecções respiratórias em seres humanos e animais, e principalmente por se tratar de doenças respiratórias sempre leves ou gastrointestinais leves, né? E as principais manifestações eram de um resfriado comum. A maioria das pessoas se infectou e vem se infectando ao longo, né, dessas décadas todas com os vários subtipos, as espécies de coronavírus. Então, aí em 31 de dezembro, tem relatos anteriores a isso também, mas no final de 2019 surgiu, né, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, através de infecções, quadros relatados de infecções respiratórias na China, e a partir daí a gente vem vivenciando todo o desenrolar, né, do SARS-CoV mundialmente. Então, é uma doença que tem um período de incubação médio de 14 dias, de até 14 dias, digo, e uma média de 5,2 dias. Quando a gente fala de fontes de transmissão, já se sabe e já se tem alguns estudos publicados
E nesse estudo, que foi um compilado de estudos mundiais que foram feitos pelas sociedades de especialidades no Brasil, então fizeram algum compilado de informações extremamente importantes para todos nós. Quem tiver interesse pode conferir o documento na íntegra, ele está disponível na internet. Então eles descreveram 4 possíveis fontes de transmissão, tanto por gotícula, contato ou por aerosóis, né? E essa transmissão já se sabe que pode acontecer por pessoas sintomáticas, por pessoas que ainda não manifestaram sintomas, mas estão na fase pré-sintomática, que ainda não está muito bem definida, a transmissão por assintomáticos e a transmissão através de superfícies contaminadas. Então, o que sabe-se até o momento é que aproximadamente 30 a 50% das transmissões podem ocorrer em indivíduos no período pré-sintomático, ou seja, antes mesmo da pessoa manifestar ou perceber qualquer sintoma, ela pode estar transmitindo. As transmissões, tanto por indivíduos assintomáticos quanto pelo ambiente, ainda são uma incógnita para nós. Quando a gente fala da apresentação, tanto dos assintomáticos até os quadros críticos, nós observamos que em torno de 80% da população que se infectar vai apresentar quadros brandos, né? 30%, estima-se que 30% não tenham sintomas e que uma média de 55% apresentem sintomas leves a moderados. E a partir do momento em que a gente considera o aumento da gravidade dos sintomas, das apresentações clínicas, a gente também fala em aumento da taxa de mortalidade. Fala também em aumento da taxa de hospitalização, da necessidade de suporte em saúde, principalmente quando a gente chega nos 5%, que são aqueles que vão desenvolver os sintomas críticos, que vão necessitar de uma internação em unidade de terapia intensiva. Algumas formas estatísticas, alguns modelos estatísticos foram gerados, né, ao longo da história com as doenças infecciosas que são transmitidas, tanto respiratórias ou por contato mesmo, e chegou-se a uma comparação entre o COVID com outras doenças de transmissão elevada. Então, se a gente observar nos 2 primeiros quadradinhos, a COVID, a taxa de transmissão dela varia entre 2 a 3, entre 2 e 3, ou seja, uma pessoa infectada ela pode transmitir para 2 pessoas e assim sucessivamente. Então, cada uma transmite para 2. Ou ainda numa taxa mais alta de transmissão, cada uma transmite para 3. Se a gente comparar isso com, por exemplo, o vírus do sarampo, a gente vê que a taxa de transmissão do COVID é bem inferior à taxa do sarampo, mas o desenrolar da doença é tão grave quanto. Então, hoje se tem vacina para o sarampo, né, e acredito que a gente vai chegar nessa situação mundial de ter imunidade, de ter imunização disponível para toda a população. Quando a gente começa a conversar sobre classificações clínicas, a gente já viu que existem aqueles assintomáticos, os que manifestam doença leve a moderada e aqueles que manifestam as doenças mais graves, tanto a manifestação grave quanto a crítica, né, a severa. Então, os assintomáticos, a gente precisa realmente de um desenho de estudo populacional, para que a gente conheça efetivamente quais são e qual o número de pessoas que se infectaram pelo vírus e não tiveram manifestações clínicas, ou seja, que não tinham sintomas algum. Ainda não existe nenhum desenho populacional, nem orientações de como se fazer isso, ainda que os testes, né, os testes rápidos que são utilizados para esse estudo, eles ainda estão sendo validados. Então, já foram registrados muitos, digamos assim, pela Anvisa, mas eles estão ainda em processo de validação. Então, recentemente, a Anvisa liberou uma nota técnica colocando sobre algumas marcas de teste, né, que não devem ser realizadas, porque elas já mostraram que não
que não são compatíveis às sensibilidades e especificidade que foram descritas, não foram testadas. Então, quando a gente fala de doença leve a moderada, a gente fala de sintomas brandos, como de resfriado, uma síndrome gripal e até uma pneumonia leve, que não precisa de hospitalização e nem de uso de oxigênio. Então, como a gente viu no gráfico lá atrás, cerca de 80% desses pacientes terão essa apresentação de leve a moderada, né? E isso configura uma letalidade baixíssima, em torno de 0,1%, principalmente se a gente analisar a população que é acometida, né? Que aí entra principalmente pacientes jovens, sem fatores de complicação. Então, quando a gente fala de doença branda, nós temos os principais sintomas, são sintomas respiratórios, né? Então, a tosse, a dificuldade para respirar, essa dificuldade ela é referida, mas muitas vezes não é observado nenhum desconforto para respirar. A dor de garganta, a congestão nasal e alguns sintomas inespecíficos, como a febre, a cefaleia, o mal-estar, mialgia. O que mais a gente tem observado como queixas, né, dos pacientes que são efetivamente positivos para a COVID é o mal-estar, é a astenia, é a fadiga intensa que ela pode dar. Tá? Então, mesmo os quadros leves, eles são leves por não trazerem manifestações graves, principalmente relacionadas ao acometimento do trato respiratório inferior. Então, a febre, lembrar que ela pode estar ausente. Ou ainda a gente tem que valorizar a febre referida pelo paciente, que é a sensação de febre que eles referem, que eles relatam. Importante se atentar aqui para as gestantes, alguns sinais e sintomas, como dispneia, febre, sintomas gastrointestinais e a fadiga, podem se sobrepor. Então, a gestante já tem, pela própria gestação, né, dependendo da fase da gestação, algum desconforto para respirar, dependendo da postura em que fica. Pode ter sintomas gastrointestinais, principalmente os vômitos, né, no começo da gestação, e o cansaço da mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando analisar a gestante e verificar se isso realmente é algo que equivale à gestação, né, alguns sintomas relacionados à gestação ou não. No caso da apresentação de pacientes que tenham pneumonia, nesse caso, para quadros leves e brandos ou moderados, a gente considera a pneumonia sem complicações, então sem sinais de gravidade. Não é um paciente que tem acometimento extenso pulmonar, que não tem desaturação, que não tem desconforto respiratório, taquipneia e outros sinais que nos chamam a atenção para que tenha que ter uma avaliação ou até mesmo uma hospitalização. Então, aí a gente lembra já do primeiro, né, critério para suspeitar de infecção pelo COVID, que é qualquer paciente que tenha síndrome gripal. Então, isso está bem definido, a gente tem que se atentar bastante, porque ainda mais se nós estamos entrando numa época do ano em que os sintomas respiratórios, as infecções respiratórias acometem mais a população, todo e qualquer sintoma, síndrome gripal ou pacientes que tenham sintomas respiratórios devem ser incluídos como suspeito. Por que disso tudo? Porque a gente realmente não sabe, não consegue definir pela clínica o que é infecção pelo SARS-CoV-2, o que não é, né? Então, a gente tem que tomar essa precaução. Todo indivíduo que tiver um quadro respiratório agudo caracterizado por sensação de febre ou febre referida ou febre aferida, acompanhado de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Em crianças, a gente tem que se atentar para alguns outros sinais e sintomas, né? Então, obstrução nasal, quando não tem uma outra suspeita, um outro diagnóstico, também deve ser incluída como síndrome gripal. Nos idosos, nos atentar para alteração, né, de sensório, eles rebaixam com muita facilidade, uma sonolência excessiva, ou mesmo a irritabilidade, a inapetência, e ainda
A febre, né, pode estar ausente, normalmente está ausente, e ainda com quadros de tontura e de síncope também. Bom, com relação à doença grave, em adultos elas podem se manifestar como febre e infecção, né, respiratória associado a uma alteração da frequência respiratória. Então, o adulto também tende a ter uma taquipneia, ou ainda a dispneia, que é o desconforto respiratório, e também a queda de saturação. Em crianças, avaliar sempre a tosse, a dificuldade para respirar, né, associado à cianose central ou ainda uma queda de saturação e sintomas de dispneia grave. Então, a criança, principalmente a menorzinha, ela manifesta, né, um desconforto respiratório através de gemência e pode-se observar ainda a tiragem intercostal. Então, bebês que não querem mamar ou crianças menores que não querem comer, beber líquidos, que estão apáticos, letárgicos, que estão sonolentos demais, que não interagem com a família. Então, esses também são sinais inespecíficos de infecção. E nesse momento, isso também tem que nos alertar para a suspeita de infecção pelo coronavírus. Tá? Nos atentar também para a frequência respiratória das crianças, principalmente dos pequenininhos. Eles já respiram, né, com uma frequência mais elevada do que as crianças maiores e os adultos, mas nós devemos nos atentar para isso também. Bom, outro critério para a gente pensar em COVID, né, numa infecção pelo COVID, é a síndrome respiratória aguda grave. Então, o que é a síndrome respiratória aguda grave? Então, é uma síndrome respiratória que relaciona tanto a síndrome gripal, mas com sinais de gravidade. Então, qualquer pessoa que tenha febre, ou dor de garganta, ou tosse, ou desconforto respiratório, mas que tenha associado a isso a dispneia evidente, ou a pressão persistente no tórax, ou ainda uma dessaturação, quer dizer, uma saturação de O2 menor que 95 em ar ambiente. Algumas literaturas falam menor que 93. A coloração azulada dos lábios, que é a cianose, né? Então, tanto de extremidades quanto de cianose central, que é a cianose de lábios. E em crianças também observar sinais de desconforto respiratório, que é o batimento de asa de nariz, a tiragem intercostal, a cianose central também, que é o arroxeamento dos lábios, e ainda sinais de desidratação e de inapetência. Então, a gente já falou de doença leve, moderada, de doença grave e agora estamos na doença crítica. A doença crítica, ela é caracterizada pela insuficiência respiratória grave e pela hipoxemia. Então, são pacientes que precisam de intervenção, então eles precisam de ventilação mecânica e são pacientes candidatos à unidade de terapia intensiva. Eles representam os 5%, né, daquele gráfico que a gente viu. São 5% com doenças críticas. São aqueles que irão utilizar as unidades de terapia intensiva e necessitarão de todo o suporte que ela propõe. Então, em adultos, as manifestações acontecem com SARA, né? Existe a classificação de SARA de acordo com a relação de troca gasosa. Então, uma SARA leve tem uma relação de troca, né, de PO2 e FO2 entre 200 e 300, uma SARA moderada entre 100 e 200 e a SARA grave abaixo de 100. Então, isso aqui são manifestações, são diagnósticos dados dentro da unidade de terapia intensiva e é um perfil de paciente característico para UTI. Em crianças, da mesma forma, existe essa classificação entre SARA leve, moderada e grave, mas é utilizado um índice de oxigenação que é diferente, calculado para crianças. Para adultos, a gente leva em consideração a relação diretamente. Então, isso tem que nos alertar. Hoje, atualmente, qualquer paciente que tenha síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, necessariamente deverá receber as orientações para que
se comporte como um caso suspeito para COVID. Como nós não conseguimos diferenciar as manifestações clínicas das doenças respiratórias causadas pelo SARS-CoV-2 de outros vírus, como influenza, parainfluenza, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, então a gente precisa sim orientar essa população para que eles façam adesão, né, tenham uma completa adesão ao isolamento, permaneçam em suas residências, tentem se isolar da família, tomem as medidas de prevenção que já é amplamente divulgada na mídia. E para aqueles casos que forem hospitalizados, a gente vai sim fazer o teste, vai ser coletada a amostra para poder confirmar ou descartar uma infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Bom, quando a gente ainda continua falando, né, de quadros graves, existem manifestações e apresentações também com sepse e choque séptico. Então, nada mais é do que quadros inflamatórios, né, infecciosos, que manifestem com insuficiência renal, com coagulopatia, com hipotensão, com hiperlactatemia ou ainda hiperbilirrubinemia. Ou seja, que tem alteração de função, né, de órgãos-alvo. O choque séptico, da mesma forma, é uma sepse em que a hipotensão, ou seja, a pressão baixa do paciente é persistente à ressuscitação volêmica e necessita dessa forma de vasopressores para que se mantenha a pressão adequada e um lactato sérico adequado também. Então, além da síndrome respiratória aguda grave, que é encaixada dentro dessas manifestações todas, existem complicações que já estão sendo descritas em vários estudos, que são arritmias, miocardite, choque. A gente vai ver depois que tem outras manifestações também do COVID, que são extra-respiratórias, digamos assim. Então, não fazem relação nem com o trato respiratório, nem com o trato gastrointestinal. E ainda tem se descoberto cada vez mais a fisiopatologia da doença e já se sabe que alguns pacientes cursam com uma resposta inflamatória intensa, que é similar à síndrome de liberação de citocinas e que persistem com febre, aumentam marcadores inflamatórios, aumentam as citocinas pró-inflamatórias e normalmente estão relacionadas a quadros mais graves e até fatais da doença. Então, é o que a gente chama de tempestade de citocinas. Então, diante disso tudo que a gente falou até agora, o que é mais importante? Para aqueles pacientes que estão em suas casas, né, o que é importante na atenção básica, principalmente, para aqueles profissionais que fazem monitoramento dessas pessoas? É extremamente importante estratificar, né, cada paciente quanto à gravidade. São casos leves ou são casos graves que precisam ser direcionados a uma hospitalização? Então, é importante se atentar para os critérios de gravidade, né, os sintomas de gravidade, que a gente vai falar um pouquinho, e principalmente se pertencem ou não a um grupo de risco. Então, a gente já sabe quais são os grupos de risco, mas a gente vai revisar, né, posteriormente. Então, se eu tenho um paciente com uma síndrome gripal, com sintomas brandos, leves, não tem nenhum sintoma de gravidade e que não tem nenhuma condição clínica de risco ou que precise de avaliação, o que orientar para essa pessoa, para esse paciente? Que ele fique, né, em sua residência, orientar as medidas de precaução, orientar como se comportar, que ele precisa do isolamento da família também, mas também alertá-los quanto aos sinais de gravidade, aos potenciais sinais, para que no momento em que se faça o monitoramento, ele possa referir alguma informação para vocês. Então, eu estou com desconforto respiratório, ou eu estou cansado, piorou a minha falta de ar. Então, assim, são informações que a gente tem que tentar colher. Né? Não tem como todos os pacientes passarem por uma avaliação, porque isso já sobrecarrega demais o sistema de saúde. Mas a gente tem que se atentar, sim, para aqueles casos que potencialmente precisarão de uma avaliação clínica
e de um segmento mais próximo. Então, aqueles casos que têm a síndrome gripal, mas que têm sintoma de gravidade, ou que pertençam ao grupo de risco, ou que têm alguma condição clínica de risco, eles talvez precisem sim passar por uma avaliação. Então, os serviços de saúde têm que se organizar no sentido de definir se o profissional de saúde vai até a casa dessa pessoa ou organizar um fluxo para que essa pessoa consiga chegar numa instituição de saúde, numa unidade, mas de forma segura para todos, para os profissionais, segura para os outros que frequentam a unidade de saúde, para que ele também fique em segurança. Então, ele tenha a sua avaliação clínica e que a equipe consiga definir se ele realmente consegue e ele tem critérios e condições para permanecer em casa ou ele tenha que ser referenciado para uma unidade hospitalar. Então, os sinais e sintomas de gravidade nos adultos, principalmente a falta de ar, tá? A dificuldade para respirar, muitos referem isso desde o início da descoberta, né? Desde o início dos sintomas. Então, é importante questionar se a falta de ar piorou, se a falta de ar está relacionada ou não a esforços. Então, a pequenos esforços, a grandes esforços, a médios esforços. Se para tomar banho ele sente falta de ar, se para comer ele sente falta de ar. Então, isso é extremamente importante, porque a partir desses relatos é que será possível, né, da equipe definir que ele precisa de uma avaliação e que ele precisa ser hospitalizado. Então, além da falta de ar, se tem arroxeamento, né, de boca principalmente, se a pessoa às vezes tem até o oxímetro em casa, então se existe ou não, se está cansado, se está respirando rápido demais. Isso são coisas que são passíveis de ser referidas, mas é numa avaliação clínica que a gente consegue realmente definir se existe ou não um sintoma de gravidade. Então, se a pressão está normal, se ele é uma pessoa hipertensa e ele está fazendo hipotensão, nos atentar para isso. Se tem uma diminuição de pulso periférico, se houve alguma piora de alguma condição de base, então se ele é, por exemplo, DPO-cítico e está em crise, então ele exacerbou do DPO-C, ele possivelmente vai precisar de uma abordagem, né, clínica e de hospitalização. Então, se teve alteração de estado mental, se teve confusão ou letargia, ou ainda, se a febre cessou e voltou a ter febre. Então, a gente tem que se atentar também para que infecções bacterianas podem sobrepor o quadro viral. Então, por isso que é importante a gente saber se teve piora da febre, se tem persistência da febre. Em crianças, a falta de ar, a cianose também, o batimento de asa de nariz, a retração intercostal, a bradipneia é importante também, a criança fica respirando irregular. A hipotensão é um pouco difícil de medir na criança, né, porque precisa realmente de manguito para a idade, por faixa etária, por peso. E ainda a inapetência para a amamentação, ou seja, o bebê não quer mamar, ele não quer ingerir líquido, ele está muito sonolento, ele está letárgico, ele está apático. Esses são os critérios de gravidade. Então, muito disso é passível do próprio paciente referir, mas com uma avaliação clínica que será possível, né, a identificação dos critérios de gravidade. Então, quando a gente fala de atenção especializada, tem critérios mais específicos. Então, sinais de inflamação sistêmica, né, de SIRS, associado a sinais de choque. Então, com lactato alterado, uma pressão baixa, alteração de ausculta, um nível de consciência, né, baixo, tonturas, de saturação. E no bebê, aqueles mesmos que a gente já conversou. Quando a gente fala de condições clínicas de risco, nós temos que nos lembrar dos cardiopatas, de quem tem insuficiência cardíaca, né, quem tem doenças pulmonares crônicas, então tanto DPOC quanto outras doenças que são, por exemplo, a fibrose cística, que comete muito crianças, displasia broncopulmonar também.
Então, os renais crônicos, tanto os dialíticos quanto os não dialíticos, transplantados, imunossuprimidos por corticoide, por quimioterapia ou por doenças realmente imunossupressoras. O diabético considerar, né? Então, o diabético com pneumonia é um problema, mas um diabético compensado, ele não tende a ser um fator de risco, pertencer ao grupo de risco. A gestante de alto risco, lembrar delas, né? Porque a gestante em si, ela não é caracterizada como grupo de risco. Doenças hepáticas em estágio avançados e também os obesos. E lembrar que a letalidade da doença aumenta conforme a idade. Então, pacientes a partir dos 60 anos, que são os idosos realmente, então você observa que há um aumento expressivo na letalidade. Quando a gente fala de manejo, então assim, manejo de síndrome gripal, né, ou suspeita de COVID para atenção primária. Nada mais é do que sintomáticos, né? Então, se a pessoa tem dor no corpo, se ela tem dor de cabeça, se ela tem febre, é prescrever o antitérmico ou analgésico. Então, a gente fala de paracetamol, de pirona, a gente tende a evitar o ibuprofeno, né? Já foram descritas algumas complicações com o ibuprofeno, principalmente para criança, a gente evita, porque é a população que mais utiliza. Anti-inflamatório e corticoide não estão indicados e não são recomendados para a síndrome gripal, tá? Nesse momento. E pensar no uso do antiviral, do oseltamivir. O oseltamivir, ele não serve para tratamento da COVID, mas ele serve para tratamento do influenza. Então, como a gente não consegue diferenciar um quadro clínico de influenza para COVID, então o oseltamivir está indicado para casos de síndrome gripal, mas que tenham situações de risco para complicação. E recentemente, em maio, agora dia 15 de maio, saiu um parecer técnico do Ministério da Saúde definindo que o oseltamivir deve ser prescrito, né, iniciado nas primeiras 48 horas de início de sintomas para todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, para aqueles casos de síndrome gripal que pertençam, né, de pacientes que pertençam ao grupo de risco específico, que são grávidas em qualquer idade gestacional, pacientes com doença renal crônica, hepatopatia, imunossupressão e obesidade. Para idosos, vai ser avaliado conforme a disponibilidade do tratamento. Por que foi feito tudo isso? Porque nós estamos em risco de ficar sem oseltamivir pelo consumo aumentado que ocorreu nos últimos meses. Como houve um aumento, né, excessivo por conta dos casos realmente de COVID, também por casos de síndrome respiratória aguda grave, o estoque de oseltamivir baixou muito e a produção está muito difícil. Então, eles já restringiram para algumas pessoas, né, algum grupo restrito, para que a gente possa garantir para esse grupo. Bom, sobre as manifestações clínicas, eu vou trazer um trabalho para vocês que mostra, ele fez um compilado de dados, né, em 1.099 pacientes, e mostra que a maior prevalência dos pacientes infectados eram entre 15 e 49 anos, né, seguido pela faixa etária de 50 a 64, por pessoas que não fumavam, não eram tabagistas. Então, aqui ele só colocou o histórico de tabagismo, ele não colocou a comorbidade de DPOC. Mostrando também que a febre, ou seja, a temperatura menor que 37,5, foi evidenciada, na verdade a ausência de febre foi evidenciada em mais de 50% dos infectados. E isso aqui no momento da admissão, tá? Durante a hospitalização, foi evidenciado que mais de 80%, praticamente 90% dos infectados desenvolveram febre. Então, para a gente, isso serve como um alerta, né? Para a gente valorizar os quadros respiratórios sem a febre, sem a presença da febre. Dentre os sintomas mais frequentes, mais prevalentes, a tosse com 67%,
a secreção respiratória e a fadiga, tá? Seguido por último pela mialgia. Então a fadiga é um relato frequente e é uma fadiga, assim, é uma astenia intensa que eles relatam. Eles falam que eles não conseguem levantar da cama muitas vezes, e a tosse também. Mas, ao contrário do que está relatado aqui, a maioria dos casos, pelo menos os que a gente teve contato, referiam tosse seca, não a tosse com secreção. Quanto às comorbidades, a maioria da população, nessa população da China aqui estudada, não tinham comorbidades e 15% tinham hipertensão. Então, você vê que a maior prevalência foi realmente em hipertensos. Só para mostrar para vocês, já existem vários estudos mostrando apresentações de COVID de forma diferente, então como se com síndrome de Guillain-Barré, com manifestações neurológicas, relacionando AVCs, com nefrite, existe também manifestações dermatológicas, então é uma doença de múltiplas faces e a gente sabe ainda muito pouco sobre ela, muito será descoberto ainda nos próximos meses. Para falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Então, o diagnóstico clínico a gente já conversou, valorizar, né, todos os sintomas do paciente e a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Quanto ao diagnóstico laboratorial, a COVID ela pode ser diagnosticada de três formas. Então, tanto por PCR, né, que é o padrão ouro, ou seja, é o método de biologia molecular, que identifica antígeno realmente do vírus, e os testes sorológicos, que identificam o anticorpo produzido pelo nosso corpo, tá? Então, o RT-PCR, ele tem uma positividade de 63% a 93%, dependendo da amostra coletada. Então, por exemplo, o swab de naso e orofaringe podem apresentar uma sensibilidade de 63%, não é muito boa, né? Mas essa sensibilidade pode aumentar à medida em que a gente adquire amostras de trato respiratório inferior, como lavado broncoalveolar, como aspirado traqueal. O teste sorológico, tanto o teste ELISA ou por quimiluminescência e o teste rápido, eles detectam então os anticorpos, tanto de fase aguda quanto de fase crônica. Então, os de fase aguda são o IgM e IgA, e o de fase crônica é o IgG. A positividade é bem variável entre os testes, depende muito do teste, depende muito do momento em que se coleta o teste. E o teste rápido, que é o que mais está próximo, né, de nós, tem uma sensibilidade que varia, é muito variável, de 20% a 87%, ou seja, não é um teste muito bom, e a gente tem que utilizá-lo com muita cautela e interpretá-lo com muita cautela também. Então, se a gente levar em consideração como que é o comportamento do nosso organismo, né, do vírus no organismo e do nosso organismo em produzir imunidade, a gente consegue saber certinho em que momento que eu tenho que solicitar e qual teste que eu vou solicitar para poder confirmar laboratorialmente a COVID-19. Então, no período, na fase inicial da doença, que é quando começa a ascender a carga viral, a viremia no organismo, a partir do terceiro dia em que a gente tem um pico, quer dizer, que eu tenho uma carga viral alta e que eu consigo identificá-la de forma mais fácil através do RT-PCR. A gente coloca o intervalo de 3 a 7 dias porque é o período em que a carga viral está mais elevada. A partir daí ela começa a decair. À medida em que a carga viral decai, a chance de detecção pela RT-PCR é mais baixa, né? Então, por isso que a gente assume entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas, tá? Isso a gente fala sempre para pacientes sintomáticos, não para assintomáticos. Então, para pacientes sintomáticos, coletar entre o terceiro e o sétimo dia. Se coletarmos antes do terceiro dia, pode ser um PCR negativo, por baixa carga viral ainda no organismo, e se coletarmos acima disso, pode ser negativo, porque a carga viral já está em queda. Então, se eu tenho um paciente, se eu identifiquei um paciente que tem sintomas, tem uma síndrome gripal, ou que tem uma síndrome respiratória aguda grave, eu vou precisar internar ele. Ele tem
critérios de gravidade, precisa de hospitalização. E ele está no 3º dia de início de sintomas. O que a gente faz? É um caso suspeito. Eu vou de cara fazer um teste rápido para ele? Não, a gente já viu que nessa fase só existe carga viral. A produção de anticorpo, seja de fase aguda, seja de fase crônica, inicia em torno do 5º dia. Tá? 5º dia após início de sintomas, 7º dia após 7º dia mais ou menos após o contágio, tá? Então inicia IgA e IgM, que são os anticorpos de fase aguda. Então no começo essa taxa, né, de anticorpo no sangue ela é baixa, então diminui a chance de ter um teste positivo. À medida em que a doença vai evoluindo, né, o tempo de evolução da doença se passa, o nível de anticorpo sobe e a gente consegue detectar ele melhor no sangue. Então, a partir do 7º, mais certo, do 8º, e alguns estudos, né, algumas recomendações colocam a partir do 10º dia para se fazer os métodos sorológicos. Ou seja, a gente está falando de 10 dias depois do início dos sintomas, tá? Então, até o 7º dia é o melhor tempo para se fazer um diagnóstico por RT-PCR, que é coletado através do suave de naso e orofaringe, ou ainda um RT-PCR de um aspirado traqueal, se meu paciente tiver em ventilação mecânica. E a partir desse prazo, do 8º dia, dependendo das condições clínicas, dependendo da situação clínica do paciente, opta-se pelo método sorológico, que aí provavelmente, né, pelo menos na nossa realidade, nós temos à disposição o teste rápido, nós não temos o método sorológico ainda. Então, o IgG, ele vai ser detectável, ele começa a ser detectável a partir do 10º dia, mas prioritariamente a partir do 12º, 14º dia. Então, é importante a gente saber o comportamento do vírus, o comportamento da nossa resposta imunológica, para saber que teste solicitar para fazer o diagnóstico. Então, como que eu interpreto os testes? Tá? Essa tabelinha ela está disponível no boletim, esse boletim epidemiológico 14 está no site do Ministério da Saúde, à disposição para vocês pesquisarem. Então, se a gente pega um RT-PCR positivo com sorologia negativa, qual que é a interpretação disso? Ou ele está na janela de período de infecção, tá? Então, RT-PCR positivo, ele é positivo de todas as formas, tá? Não existe um falso positivo para um RT-PCR. Então, RT-PCR positivo com sorologia IgM, que é de fase aguda positiva, ele está numa fase inicial de infecção. Os 3 positivos, ótimo, ele está na fase ativa da infecção. O RT-PCR positivo com o IgG positivo só, o paciente possivelmente está no estágio tardio ou ainda recorrente da infecção. Depois a gente vai falar por que recorrente. O RT-PCR negativo, mas com o IgM só positivo. O que pode significar isso? Ou o PCR é um falso negativo, ou o IgM é um falso positivo. Tá? Nessa situação, é importante avaliar a clínica do paciente, a epidemiologia, se ele é contato de um caso positivo, avaliar tudo isso para considerar o teste como positivo ou retestar esse paciente. Tá? Isso aí são condições, são questões que devem ser analisadas individualmente. No caso de um RT-PCR negativo, um IgM negativo e um IgG positivo, significa que ou é uma fase tardia da infecção, ela passou, sobrou só o marcador de infecção, de contato com o vírus, ou ainda que esse anticorpo é um falso positivo. E a última opção que nós temos de apresentação das sorologias dos testes é um RT negativo e as sorologias positivas. Então, ou esse RT é negativo ou realmente os testes são falsos positivos. Existe reação cruzada? Existe.
tá? Então, existe reação sorológica cruzada com outros vírus, principalmente outros RNA vírus, e em regiões em que a dengue, né, existe dengue endêmica, então a gente também tem que se atentar bastante para interpretar bem o teste com cautela, porque pode ter reação cruzada com a sorologia para dengue também. Então, aqui só mostrando que, né, dos laboratórios já publicaram também alguns estudos falando sobre os testes, os tipos de testes. Então, por exemplo, aqui do Fleury. Existe, então, a sorologia, o método sorológico por ELISA, por quimiluminescência e o teste rápido, que é o que a gente tem. E a gente percebe que a sensibilidade deles são bem variáveis, né? Não existe uma regra, não existe uma compatibilidade entre todos eles. Então, dependendo do tempo de coleta, dependendo dos sintomas e dependendo da forma do teste em si, a sensibilidade, ou seja, a taxa de positivação dele vai ser diferente. Então, a gente pode variar aqui, ó, de 53% do teste rápido para os métodos sorológicos, né? Para chegar aqui, ó, para IgM de fase aguda de 77% a 95%. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Mais um slide aqui para mostrar que a baixa sensibilidade na fase precoce dos testes. Então, o teste rápido com IgM para mais de 10 dias, ele tem uma baixa sensibilidade, e para maior de 12 dias, próximo de 50%. Já o IgG, que marca a fase tardia ou doença crônica, né, não é o caso do Covid, a sensibilidade aumenta com o passar dos dias. Então, é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que sempre lembrar, IgM fase aguda e IgG fase tardia. Os métodos sorológicos, da mesma forma, aumentam um pouco a sensibilidade deles, mas, por exemplo, do IgG, ele diminui, né, em relação ao imunocromatográfico. Do ELISA, a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede e a forma como a gente interpreta. Então, do jeito que eu já falei, né, da mesma forma que eu conversei com vocês antes, existem limitações dos testes rápidos, né, não existe ainda um consenso para testar a população como um todo. E nós recebemos, né, e acho que alguns municípios, algumas regiões receberam os testes rápidos do Ministério da Saúde, e esses testes rápidos, eles vêm acompanhados de orientações para que sejam testados os profissionais da saúde e os profissionais da segurança pública, e ainda as pessoas que sejam contatos domiciliares desses profissionais, tá? Isso no sentido de agilizar o diagnóstico dos profissionais que forem afastados por síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, definir-se um diagnóstico para que eles retornem ao trabalho. Então, pensando na população que nós temos e na quantidade de profissionais disponíveis. Bom, a gente vai seguindo então para as manifestações radiológicas. Existem inúmeras manifestações radiológicas. Esse estudo aqui é uma revisão de outros estudos e mostra principalmente que dentre os infiltrados mais prevalentes, o infiltrado em vidro fosco chega a ser 91%, 98% dos pacientes apresentaram vidro fosco. Existem outras manifestações, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né? Então, opacidades em vidro fosco, aqui tem uma consolidação subpleural, um broncograma aéreo na figura 3, aqui ainda com opacidade em vidro fosco, o infiltrado periférico, né? Então, na figura 4, no primeiro quadradinho, a gente tem um espessamento pleural. Na C, a gente tem estrias e ainda junto com infiltrado em vidro fosco e ainda até nódulos, tá? Então, existem inúmeras manifestações radiológicas. Quem tem acompanhado os casos observa que mais frequentemente aparece realmente o vidro fosco. E aí, novamente, aquele
aquelas orientações, né, do grupo Força Colaborativa das Sociedades vem trazendo um quadrinho para a gente sobre os principais achados tomográficos de acordo com as fases da doença. Então, na fase inicial, que é o primeiro ou segundo dia, observa-se que quase 50% das tomografias são normais, podendo, né, acontecer, né, identificar opacidades bilaterais, principalmente multifocais. Na fase intermediária, a consolidação é a mais prevalente, o acometimento é bilateral em sua maioria, né? E na fase tardia, a consolidação também aparece, o envolvimento é sempre periférico e bilateral, e ainda existem as opacidades reticulares. Então, a gente tem uma gama de apresentações e a gente tem que avaliar clínica, epidemiológica e radiologicamente o paciente. Com relação às alterações laboratoriais, na admissão, a linfocitopenia ocorreu, né, foi identificada em 83% dos pacientes, uma leucopenia também, a trombocitopenia, alterações como a elevação de transaminases, de PCR, de ferritina e de dedímero também foram identificadas. E, mais uma vez, o mesmo estudo anterior, ele mostra aqui, quanto às imagens, né, radiológicas, mostrando a tomografia, então, a opacidade, né, em vidro fosco, e ainda o infiltrado bilateral, como os mais prevalentes. E laboratório, a média de células brancas, né, de leucócitos, foi dentro da normalidade, 4.700, mas quando a gente observa, 33% dos pacientes tiveram uma leucopenia, ou seja, uma contagem inferior a 4.000. E dentre esses pacientes, a contagem de linfócitos foi em 83% inferior a 1.500, tendendo, ou seja, uma linfopenia. A plaquetopenia também foi identificada em 36% dos pacientes, e ainda um aumento da proteína C reativa, do LDH e do dedímero, né? Lembrando que com a evolução da descoberta da fisiopatologia da doença, tem se descoberto mecanismos inflamatórios e de desencadeamento de coagulação, chegando a alguns protocolos, né, alguns estudos a proporem, inclusive, a avaliação seriada do dedímero para indicação ou não de anticoagulação e como fator prognóstico também. Então, o que importa para a gente? Na prática, é extremamente importante a gente valorizar um quadro clínico de síndrome gripal, fazer a análise clínico-epidemiológica desse paciente e, importante demais, o exame físico dele. Ele tem algum sinal clínico de gravidade ou não. Os serviços de saúde devem adotar as medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV e outra infecção respiratória sigam os procedimentos tanto da etiqueta respiratória, né, e higiene das mãos durante o período em que estiverem na unidade, identificar esse paciente no momento em que ele chega na unidade de saúde, oferecer uma máscara cirúrgica para ele e direcioná-lo para uma área separada do restante dos pacientes e que seja protegida, ou um ambiente aberto, ou uma sala com janelas abertas, mas que ele esteja sozinho ou distante, né, com a distância mínima de 1,5 m de outra pessoa. Então, a conduta tem que ser uniforme, toda síndrome gripal deve ser avaliada, deve ser suspeitada de infecção pelo SARS-CoV, tá? Então, é importantíssimo que haja a avaliação clínica dos pacientes do grupo de risco e que se atentem aos sinais de gravidade, é o que a gente já colocou anteriormente. Relatar, né, para os pacientes, questionar os pacientes sobre as apresentações, sobre as manifestações que eles têm e na suspeita ou se você não tiver certeza de que o paciente está bem,
conduza a uma unidade de saúde ou organize alguma equipe para ir até a casa desse paciente para fazer uma avaliação clínica. Os exames laboratoriais de imagem devem ser solicitados se forem necessários. Então, para pacientes com quadros leves, brandos, a gente não tende a fazer exame nenhum. Para os casos moderados a graves, pode precisar sim de exames laboratoriais, né? Exame, a hemograma, PCR, a coagulograma, verificar se não tem alteração hepática e até exames de imagem, como o raio-x ou a tomografia. Prescrever apenas sintomáticos para esses pacientes. Não existe qualquer evidência clínica de uso de antiviral, de qualquer droga que tenha algum efeito antiviral para a Covid-19, principalmente nos casos leves a moderados. Então, sintomáticos são as únicas medicações que eles têm que receber. Não existe evidência científica nenhuma de que dar suplemento vitamínico possa melhorar a condição do paciente. Tá? A gente tem que se atentar também porque vitaminas também podem ser deletérias, né, em casos de abuso. Em crianças, nos atentar para que a infecção sintomática ela é incomum. Então, normalmente as crianças tendem a ter quadros oligossintomáticos ou assintomáticos. E ainda que 30 a 50% das transmissões ocorrem a partir desses pacientes que são oligossintomáticos ou no período pré-sintomático. E a gente ainda não sabe ao certo qual é a magnitude dos pacientes assintomáticos. Então, por isso, as medidas devem ser amplas, as medidas de prevenção. E para finalizar, esse estudo é extremamente novo, né? Saiu essa semana passada. É um estudo sobre a imunidade pós-infecção. Então, o que foi relatado? Que em alguns modelos de estudos de animais, né, sugere que a recuperação do Covid pode conferir imunidade contra a reinfecção, pelo menos temporariamente. No entanto, a resposta imediata ao Covid ainda não está totalmente esclarecida e faltam dados positivos sobre a imunidade pós-infecção. Ou seja, a gente não tem certeza ainda se o Covid-19 desenvolve, né, anticorpos, se o nosso organismo desenvolve anticorpos duradouros contra a infecção. Então, esses conhecimentos são importantes porque a partir deles é que a gente consegue tomar medidas, né, para saúde pública, principalmente relacionadas ao tempo e ao isolamento da população, em lockdown, em flexibilização das medidas e tudo mais. Finalizando, eu queria agradecer então, e agora a gente abre para pergunta, né, Sandra? Bom, então vamos abrir agora para as perguntas, né? A primeira pergunta, diretoria do Escritório Regional de Saúde de Cáceres. Temos observado na região pacientes com saturametria de 85% a 89%, sem desconforto respiratório. Qual a conduta se o paciente não quer ser hospitalizado ou o médico não considera necessário pela clínica? É uma questão importante, né? Realmente a gente tem observado essas situações. Então, pacientes que muitas vezes desaturam, mas não têm o desconforto respiratório. Como agir nessa situação? É um pouquinho complicado, né? A gente sabe que a saturação não está legal, que o oxigênio não está chegando, que uma hora ele vai ter alguma, né, descompensação clínica secundária a essa saturação que não está legal, a essa oxigenação. Então, se o paciente realmente não quer internar, o médico julga que não precisa, é necessário que haja uma avaliação clínica diária desse paciente. Sem isso, não há segurança em deixá-lo na sua residência. Agora a pergunta do Lucas Polizelli. Qual a possibilidade de se utilizar plasma de paciente curado na terapêutica? E ainda pergunta dele, algum órgão além do pulmão pode ser acometido? Bom, com relação a essas terapêuticas todas específicas,
não existe ainda nenhuma evidência científica que comprove, que recomende o uso tanto de antivirais quanto do plasma, a ribavirina, diversas outras medicações antivirais, a hidroxicloroquina associada à azitromicina e tudo mais. Até o momento, o que se tem é que o paciente precisa de suporte clínico, a gente vai adotar as medidas que precisam, né, que já são descritas para as síndromes respiratórias aguda grave, e aí algumas condições podem precisar de corticoide, o choque séptico, por exemplo, refratário, ou ainda um DPLC descompensado, exacerbado. Então, algumas condições sim, mas outras não. Então, as medidas são as mesmas, antibiótico terapia para quem precisa, né, quem tem a possibilidade de uma infecção secundária bacteriana, mas outras terapêuticas específicas ainda não existe evidência científica nenhuma. Bom, nós temos aqui duas perguntas relacionadas à cloroquina. A primeira é: sobre o parecer da Sociedade Brasileira de Infectologia, quanto à utilização de cloroquina e hidroxicloroquina? E qual a opinião quanto à medicação? E a outra a pergunta está repetida duas vezes. Não, tem aqui também do Lucas Polizelli, se a cloroquina funciona de fato assim como a heparina. Bom, a mesma coisa, né? Eu acho que eu não vou repetir. Então, não existem evidências científicas nenhuma recomendação que tenha evidência forte ou que tenha evidência mínima para a recomendação, né, para o uso tanto da hidroxicloroquina, quanto da cloroquina, quanto a anticoagulante. Existem já alguns estudos colocando que, conforme a evolução do caso e ainda conforme a titulação do dedímero do paciente, possa se trocar a uma profilaxia para uma anticoagulação. Mas esse é o mínimo de evidência que a gente tem até o momento. Não é para todos os pacientes. Tá. A próxima pergunta é avaliar se o paciente é do grupo de risco, a clínica diária pelo médico? Ela não especificou. Daiane Teodoro. Avaliar se o paciente é de grupo de risco e a clínica diária pelo médico? Bom, a avaliação, não, dependendo das condições da situação, né, da região, do paciente e tudo mais, não tem como ser feita pelo médico, né, mas a triagem pode ser feita pela equipe de monitoramento e caso haja qualquer sinal de gravidade ou referência do paciente, sim, tentar encaminhar ou esse paciente para a unidade de saúde para avaliação do médico ou que a equipe vá até a casa do paciente para fazer essa avaliação. A avaliação clínica, né, é lógico que para a hospitalização tem que ser feita por um médico, mas a avaliação, o monitoramento de sinais de gravidade pode ser feito por qualquer profissional da saúde. A outra pergunta é Jaqueline Pinheiro. Pessoas com coagulopatias são de grupo de risco? Bom, assim como pessoas cardiopatas, as pessoas com coagulopatia, elas entram no grupo de risco, sim, tá? Não existe nenhum estudo falando sobre a descrição diferenciada nesse grupo de pessoas, não. Mas a gente sabe, por exemplo, pacientes que tenha transtornos de coagulação e transtornos hematológicos, como anemia falciforme, podem ser inseridos dentro de imunossuprimidos. Jaqueline Pinheiro agora. Há a possibilidade da Guillain-Barré? Enfermos autoimunes são grupo de risco? Bom, já existe sim a descrição de casos de Guillain-Barré associada ao Covid. Eu mostrei um pouquinho, tem um, se eu não me engano, já tem mais de 2 estudos já que relataram, né, a associação do Guillain-Barré com o Covid. E qual que é a outra? Enfermos autoimunes são de grupo de risco. E doenças, sim, né? Qualquer paciente que tenha uma doença autoimune, que são imunossuprimidos tanto por droga quanto por doença, pertencem ao grupo de risco. Bom, a última pergunta é: existe alguma sequela no paciente neurológica, respiratória?
Bom, acho que está muito cedo ainda para a gente falar de sequelas, né? Não existe, eu não tenho conhecimento de nenhum estudo que relatou sobre as sequelas, tanto neurológicas quanto respiratórias dos pacientes. Mas, sendo um paciente crítico, possivelmente existe sim a chance de sequelas, pelo tempo prolongado de internação desses pacientes e pela criticidade, pelo status de paciente crítico que eles desenvolvem ao longo da internação. Então, Larissa Maria Escalon Lemos, gostaria que ela falasse sobre a oximetria precoce. Bom, a oximetria está recomendada para aqueles pacientes que referem desconforto respiratório, referem a dispneia ou algum outro sintoma mais grave, né, sintoma de gravidade relacionado ao trato respiratório. Então, se possível, fazer a oximetria. Tendo uma oximetria alterada, é necessário fazer uma gasometria arterial para avaliar a internação e oxigenoterapia. A Ana Paula Ferreira, em caso de PCR negativo e sorologia positiva, para fechar o diagnóstico eu considero sorologia ou seria interessante solicitar outro exame para confirmação, outro PCR ou sorologia? Bom, quando a gente tem um PCR negativo e uma sorologia positiva, então a gente entra naquela questão, ou isso, um RT-PCR é um falso negativo, ou eu tenho uma sorologia falsa positiva. Então é importante analisar a clínica do paciente, se é uma clínica compatível, a gente repete o PCR. Ainda assim, o PCR vindo negativo e ainda mantém-se a suspeita clínica, a gente pode lançar mão depois, mais tardiamente, de um teste rápido ou ainda fechar um caso e considerar ele como um caso positivo clínico epidemiológico. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Crianças estão mais sujeitas a precisarem de UTI que adultos? Na verdade, não. Pela descrição até hoje dos casos, né, do perfil de paciente, as crianças, pelo contrário, elas desenvolvem menos quadros graves do que os adultos. Então, é o que a gente tem visto até o momento. Lógico que aquelas crianças que têm comorbidades, que têm algumas doenças de base, que são prematuros extremos, com esses a gente tem que redobrar o cuidado. Paciente com púrpura também é do grupo de risco? Então, aí são muitas peculiaridades, né? Um paciente com púrpura depende da púrpura. É uma púrpura autoimune, é um desenvolvimento de uma doença autoimune ou não, tá? Qualquer doença autoimune é considerada encaixada dentro do grupo de risco. Mas a gente tem que pensar principalmente naqueles pacientes que fazem uso de drogas imunossupressoras ou por quimioterapia, né? Então, pacientes com portadores de neoplasias, de câncer, mas todas as doenças autoimunes se encaixam dentro do grupo de risco. Bom, eu acho que agora nós encerramos a nossa live, porque acabaram as perguntas, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Sim, acabaram as perguntas. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Ana, que está aí com a gente nessa batalha, né? Que está começando. A gente percebe pelas 2 últimas semanas no boletim epidemiológico do estado que o número de casos tende a aumentar e vai aumentar mais. Por isso que essa aula foi tão importante para vocês e a presença dela aqui foi de suma importância para contribuir com o conhecimento de todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a SEG Fibras, que forneceu todo o aparato tecnológico para que a gente fizesse a live, o Escritório Regional de Saúde de Cáceres, a Secretaria Estadual de Saúde, Centro Acadêmico de Biologia, Enfermagem, Medicina e a Liga de Infectologia e os professores Leandro e Natasha. Foram várias mãos para que nós fizéssemos essa live. Muito obrigada a todos pela presença. Tudo de bom. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez o convite.
Agradecer também, né, a todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente com a gente e agradecer o suporte de todo mundo do Escritório Regional de Saúde, da Vigilância do município também e dos profissionais que estão atuando com a gente diretamente. Obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, vocês podem estar direcionando para o Escritório Regional de Saúde de Cáceres e a gente repassa para a doutora Ana depois, tá bom? Bom, é isso. Até mais. Uma boa semana de trabalho a todos. Tchau, tchau.